Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa palavra de Deus sobre as vossas vidas, minhas e vossas. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado porque vocês são tão bons e maravilhosos com cada visualização. E eu vos peço, por favor, curtam, comentem e compartilhem, porque palavras desta abençoam demais e bênção são para serem espalhadas. Mas sem mais, meu nome é Manuel Lima e eu espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. Vamos para a palavra. A palavra de hoje encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo número 12, versículo de número 3. E o tema de hoje, da segunda série, A Essência de Cristo, é resiliência. Meus amados, resiliência nada mais nada menos é do que suportar e mesmo assim permanecer. Mas só faz isso quem tem um objetivo fixo e bem claro na sua mente sobre aquilo que ele pretende com o que busca. Porque para você passar por tantas aflições, para você passar por tanta coisa, por nada, não dá certo. Mas quando você tem um objetivo fixo na tua mente, você nota que até aquilo que parecia ser relevante torna-se desprezível por causa do objetivo que você fixou. E se vocês notarem, essa mensagem se conecta com a que nós já pregamos anteriormente. Servo sofredor, a primeira mensagem da série, na playlist A Essência de Cristo. Mas sem mais, vamos logo para a mensagem, amém? Hebreus capítulo número 12, versículo número 3. De facto, considerem de perto aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores que agiam contra os seus próprios interesses, para que não se cansem nem desistam. Amém. Aqui a palavra escrita pelo autor do livro de Hebreus está a direcioná-los aos irmãos a que eles olhem como foco, olhem para aquele que é, como diz no versículo 12, o autor e o consumador da sua fé. Para que olhem para Jesus, olhem para a forma como ele foi tratado pelos seus próprios irmãos. Olhem para a forma como ele suportou a aflição. Olhem para a forma como ele sofreu. Olhem para a forma como ele não se importou da dor que estava a sentir, mas estava a sentir muita dor. É que a dor, a angústia, a raiva, não vou dizer raiva, mas vou dizer que a dor, a angústia, o peso emocional de carregar o pecado de todo mundo, o fardo de todo mundo, porque ele vem dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, temos de ter consciência que nós, ao nos aliviarmos, estamos a carregar ele. E ele foi altamente sobrecarregado, irmão. De modo que quando ele estava orando no Getsemane, ele disse ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus aqui expressa obediência, mas ele também mostra que ele se importa naquilo que ele falava. Como assim? Ele também queria que ouvir a parte dele, ou melhor, de falar ao Pai aquilo que lhe importava, aquilo que ele desejava. Contudo, independentemente daquilo que ele desejava, ele disse no final da oração, completando, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Completando assim aquilo que é a oração de Jesus, aquilo que é a obediência de Jesus, aquilo que é a entrega de Jesus. Mas em que isso tem a ver com a resiliência? Não é? Nós notamos aqui que no versículo 3 ele diz assim: de facto, considerem de perto aquele que suportou tantas palavras hostis
da parte de pecadores que agiam contra os seus próprios interesses. Eu não sei como é que diz na tua versão, mas deve de ser uma coisa parecida com a que eu estou a ler. Mas ele aqui está a dizer claramente: olhem, prestem atenção, concentrem a vossa atenção nele, que aquele que suportou tantas coisas, aquele que veio ao mundo para salvar o mundo, mas foi o próprio mundo quem o rejeitou. Hã? Aquele que veio para salvar o povo, mas é o próprio povo que lhe rejeita, é o próprio povo que lhe persegue, é o próprio povo que lhe leva até na cruz, é o próprio povo que lhe obriga a carregar a sua cruz. Amém? É o próprio povo quem lhe açoita, é o próprio povo quem lhe esbofeteia, é o próprio povo quem lhe faz passar pela dor das dores. É o próprio povo quem lhe faz, sabe, se rasgar por inteiro e se perguntar como assim? Hã? Amados, o autor aqui de Hebreus está a dizer: olhem para ele como exemplo de resiliência, olhem para ele como exemplo de perseverança, olhem para ele como exemplo de resistir até ao fim. Amém? Porque Paulo vem dizer que a tribulação causa em nós a perseverança, e a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Em outras palavras, as tribulações, as lutas, dificuldades que nós enfrentamos não servem sim para nos matar, mas servem para nos pôr um espírito de resiliência, um espírito de perseverança. Como assim? É sobre passar pela dor, mas permanecer fazendo aquilo que devemos fazer, a obra. Por quê? Porque cada um foi designado conforme o seu propósito aqui na terra. Todo mundo foi achado com um comum objetivo. Qual? Salvação. Jesus achou a todos com um comum objetivo, salvar a humanidade, mas ele, quando enviou a cada um, ele enviou a cada um com o seu propósito, ele deu a cada um o seu dom. Então, quando nós estamos a fazer, quando nós estamos a dar do nosso propósito, quando nós estamos a fazer a nossa parte nessa terra, ainda que nós passemos pela angústia das angústias, ainda que nós passemos pela dor das dores, ainda que nós passemos pela dificuldade das dificuldades, devemos ter em consciência uma coisa, que a tribulação, que a dor, que o sofrimento é para nos causar, é para nos dar perseverança, é para nos ensinar a permanecermos mesmo em meio a dificuldades, é para moldar o nosso caráter a fim de nós transformarmos a nossa mente, porque as dificuldades em si não servem para nos matar, mas para nos moldar para um novo nível. Por quê? Porque vem dizer em Hebreus que, ou melhor, aos Gálatas, Paulo estava a dizer aos Gálatas que vós ainda estáis na carne. Eu queria vos dar alimento sólido, mas visto que ainda estáis na carne, é preciso que ainda vos dê leite espiritual. Como assim? Paulo estava a dizer para eles que vocês ainda lutam pelas dificuldades carnais, quais são o orgulho, a mentira, a ira, a falsidade, a desonestidade. Vocês ainda estão lutando com essas coisas que deviam ser ultrapassadas com o início da vossa fé. Ou no início da vossa fé, vocês ainda estão a lutar com aquilo que é pequeno. Então, como é que eu posso vos apresentar aquilo que é grande? Sendo que vocês do raso ainda não passaram. Então, ele não pode, mas o que ele tem que fazer? Primeiro, tem que ultrapassar com eles essa dificuldade, que é para depois lhes mudar para um novo nível. Assim também é, porque a tribulação serve para nos dar, para causar em nós a perseverança. Devemos
Em meio a dificuldades, continuar a adorar. Em meio a dificuldades, continuar a buscar. Em meio a dificuldades, continuar a clamar. Em meio a dificuldades, não desistir. Por quê? Porque você tem consciência total daquilo que você é em Deus. O que? Filho, lavado e remido no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você não é qualquer pessoa. Você, quando se entregou para Cristo, você se entregou de uma vez por todas. Você não se entregou para continuar na mesma vida, não. Esquece, tira isso da cabeça. Você, quando se entregou, você disse: Pai, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu propósito. Você, quando foi para Cristo, você disse: portanto, a partir de agora já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu tenho que saber que quando eu me entrego para Cristo, há uma coisa que tem que acontecer. Qual é? A transformação da mente. E o que vem em si com a transformação da mente? A transformação da mente nada menos é do que a morte do velho homem. Por quê? Porque antes você estava entregue aos teus desejos, às tuas paixões, às coisas estavas lá no mundo, mas agora que vieste para Cristo, é necessário que haja uma completa transformação, porque ele vem dizer em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, nela eu entrarei e farei morada. E cearei com ele e ele comigo. Ele mora na nossa casa, ele mora em nós a partir do momento em que nós lhe aceitamos, mas ele só permanece naquele que obedece aos seus mandamentos, porque Jesus vem dizer em João 14: Quem me ama, me obedece. Quem me ama, me obedece. É exemplo de amor à obediência. Se não estamos a obedecer, então é porque não amamos ou não estamos a amar o suficiente. Mas sem querer fugir, aqui o autor está a dizer para eles: quando vocês estão a passar por dificuldades, olhem para o verdadeiro exemplo daquele que passou por dificuldades. Olhem para o verdadeiro exemplo daquele que, mesmo em meio a tudo, ele não desistiu, ele não largou, ele não deixou que a dificuldade o abalasse, mas pelo contrário, ele permaneceu confiando no seu Pai. Amém. Jesus, quando estava no Getsemane, ele a orar, ele se cansou e de modo que ele estava a perder as suas forças. Mas o Senhor enviou o seu anjo e renovou as suas forças, mas nem com isso tirou dele o sofrimento. Porque o sofrimento serve para nos moldar, para nos tornar uma nova criatura. Então saiba que a partir de agora olha para os sofrimentos como forma de aperfeiçoamento na presença do Senhor. Como assim, irmão? Eu estou a te dizer que a partir de agora olha para a dificuldade como uma forma que Deus está a usar para te aperfeiçoar. Mas não é Deus quem prova, quem faz a dificuldade, ou melhor, não é Deus quem causa a dificuldade, não. É o destruidor quem vem para causar ruína. Quem é o destruidor é Satanás. Mas você tem que perceber que foi até Deus quem criou o próprio Satanás. Então, quando é Satanás quem causa dificuldade na tua vida, você não olha para a dificuldade como uma causa para te matar, mas a partir de hoje começa a olhar para a dificuldade como uma forma de aperfeiçoar, como uma forma que Deus permitiu para me aperfeiçoar na presença dele, para me aperfeiçoar na fé, para me aperfeiçoar no conhecimento. Amém? Porque nada é em vão. Nada. Não existe coincidência, tudo é obra da mão de Deus. Coincidência não existe. Tira isso da tua mente. A coincidência não existe, mas o que existe é a vontade de Deus se realizando. Não existe coincidência. Então, o autor aqui, quando ele está falando, ele está a dizer claramente: estás a sofrer? Ok. Não estás a saber mais como é que vais resistir agora. Ok. Queres ouvir o meu conselho? Olha para aquele que suportou todas as nossas aflições,
que carregou na cruz os nossos pecados. Ele foi desprezado por todos. Isaías 53, irmãos, vão assistir a pregação sobre o servo sofredor. Ele passou pela dor das dores, mas ainda assim ele resistiu até o fim. Ele resistiu até o fim por confiar no seu Pai. Ele resistiu até o fim por confiar naquele que lhe chamou desde os céus. Ele resistiu até o fim, porque ele sabia que a coroa da vida estava reservada para ele. Ele sabia da promessa que lhe havia sido dada. Ele sabia da alegria que lhe estava a ser proporcionada em Deus. Então ele está a dizer, olhem para o vosso exemplo. Olhem para o exemplo. No versículo 2, vamos para o versículo 2 agora. Em Hebreus 12. Olhando atentamente para o... Eu não sei como é que vai dizer na tua versão, mas a minha diz assim. Olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus, pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Ele está aqui a dizer claramente, quando você está a resistir, quando a aflição vem, quando a dificuldade vem, quando perseguições vêm, para de olhar para a perseguição, para de olhar para aquele que te persegue, para de olhar para aquele que te causa dificuldades. Olha para aquele que é a solução do teu problema, olha para aquele que tem todas as coisas, que é tudo para ti. Porque nem sempre as aflições vão passar. Tem vezes que vamos orar e a aflição vai passar, vai acabar. Mas tem outras em que a aflição vai permanecer. Jesus vem dizer a Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Jesus vem dizer claramente a Paulo, eu não vou tirar de ti a dificuldade, porque a dificuldade que está a permitir com que eu seja aperfeiçoado na tua vida, que está a permitir com que você seja mais parecido comigo, que está a permitir com que você tenha um conhecimento pleno para mim. Você está a ser moldado para ser cada vez mais parecido comigo. Por meio do quê? Por meio do sofrimento, por meio das dificuldades, por meio das provações que ele passa na vida dele. Ele está se aperfeiçoando para ser mais parecido com Jesus. Eu sei que já aconteceu convosco. Surgirem momentos em que alguém vos pede ajuda. Você pensa, meu Deus, já não tenho mais nada. Vou ajudar como? Você está a passar por uma dificuldade e surgiu que aquilo te deram exatamente aquilo que está a te pedir. Você diz, meu Deus, vou fazer como? Vou fazer como? Mas na tua mente te diz, faz, dá. E o que é que você faz? Por você não querer negar a voz na tua mente, por você não... Desculpa, a voz na tua mente não. O Espírito Santo que mora dentro de ti, por você não querer negá-lo, negar aquilo que ele te diz, você faz aquilo que ele te diz. Por quê? Porque você o ama. E nem sempre você vai ver o resultado na hora. Há vezes em que vai demorar muito, mas no momento certo, o fruto da repreensão, o fruto da entrega, o fruto da resiliência sempre chega. Porque resiliência nada mais nada menos é do que você passar por provas, cair na real, passar por dificuldades, tropeçar mesmo até, podes até tropeçar, mas por saber que estás em Cristo Jesus, você nova criatura é. E você já não está mais a passar pela provação a fim de cair nela e permanecer nela, não. Mas você é resiliente ao ponto de cair na real
reconhecer os teus pecados, mas continuar andando, continuar seguindo o exemplo, continuar seguindo aquele que suportou a cruz. Porque a palavra aqui vem dizer que o Senhor, vou ler, versículo 2: suportou a morte numa cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do Pai. Foca aqui. Jesus, para conseguir o que ele conseguiu, ele teve que desprezar a vergonha, teve que desprezar a humilhação, teve que desprezar o sentimento que lhe impedia de fazer aquilo que ele devia fazer. Jesus teve que desprezar, teve que deixar de se importar. Jesus não se importou mais com a vergonha. Não se importou com quem estava a olhar para ele. Por quê? Porque o alvo dele estava bem fixado na sua mente. Ele tinha plena consciência daquilo que ele queria. Tinha plena consciência. E isso sim é exemplo de resiliência, é mesmo passando por dificuldades, é mesmo passando por tanta coisa, mas continuar suportando todas as coisas por causa do objetivo que você introduziu na tua mente. E nós, como servos de Cristo, devemos ser resilientes ao ponto de obedecer a palavra do nosso Mestre, em saber por causa da alegria que me foi proporcionada, eu vou enfrentar todas as coisas porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu venci a dor, eu venci a dificuldade, eu venci as minhas emoções negativas e hoje eu tenho paz por causa da decisão que eu tomei anteriormente. É esse o foco. É você permanecer no caminho ainda que doa, ainda que você tropece, porque nós somos homens e estamos sujeitos à queda. Eu não estou a dizer que você tem que errar, não. A diferença entre aquele que tropeça e aquele que o faz propositadamente, porque o Senhor julgará cada um conforme as suas ações. Mas tenha consciência e quando você tropeçar, o teu objetivo está bem fixado na tua mente para você levantar de novo e perseguir e continuar buscando o alvo da tua caminhada, o alvo que te levantou do chão, porque Jesus ele enfrentou afrontas. De facto, várias e várias e várias vezes lhe perseguiram a fim de matá-lo, mas Jesus resistiu até ao fim. E hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Você pode dizer amém aí em casa? Amém. Onde você está, não importa. No carro, no, no táxi, no autocarro, não importa onde você está, no escritório, mas diz amém em nome de Jesus. Hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, mas somente porque anteriormente ele foi resiliente ao ponto de passar pelas dificuldades e continuar suportando por causa da alegria que lhe foi proporcionada em Deus. Amém. Então você quando estás a buscar alguma coisa, tenha plena consciência daquilo que você quer, porque se você não tem objetivo, nunca vais conseguir atingir absolutamente nada. Amém? Estamos juntos. E até aqui a palavra do nosso Senhor. Amém? Fiquem com a paz. Fiquem com a paz. Graça e paz para todos vós, em nome de Jesus.